Amém, queridos, amém. Amados, vamos dar continuidade aí, né, a falar um pouco sobre Isaac. Estamos aí num estudo panorâmico do Antigo Testamento, mas tem pontos que não tem como deixar de mencionar. Vamos falar hoje de Isaac na velhice, né, uma velhice infelizmente estragada. Eu tenho orado, né, para que com o passar dos anos eu não venha estragar, mas melhorar. Isaac, nós vamos ver um texto aqui, dois, na verdade, que mostram que ele terminou mal, não terminou bem. Não era esse o propósito de Deus para a vida dele. Gênesis 25, versículo 28 diz assim: Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. E a questão de preferência aí nós vamos ver semana que vem. Hoje eu quero tratar de outro assunto. Gênesis 27, versículo 1 a 13, tem outro texto que diz: Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Queria comer. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e a abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Ele provavelmente estava atrás da porta, né, ouvindo a conversa do pai com o filho. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu a coma e a abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Quer dizer, a primeira vez que eu li esse texto na minha vida, né, como novo convertido, eu achei um texto estranho. E eu ficava pensando com meus botões: como é que Deus permitiu, deixou que coisas assim acontecessem? Né, acepção de pessoas, preferência de pai por um filho em detrimento de outro, né, mentira envolvida aqui, tanta coisa estranha. E com o passar do tempo fui percebendo que Deus é tão soberano, que ele deixa o homem escolher os seus caminhos. E a Bíblia é tão de Deus, mas tão de Deus, que ela mostra o fracasso de seus heróis. Ou seja, não é porque está escrito aqui que Deus estava aprovando a conduta de Isaac, a conduta de Rebeca, a conduta de Esaú e a conduta de Jacó. Tá, queridos? Agora, antes de entrar propriamente nesse texto aqui, eu quero recapitular um pouquinho a aula passada. E recapitulando, nós podemos dizer que Isaac, aquele que já havia vencido grandes batalhas, ele mentiu. E mentiu para poupar sua vida ao afirmar que Rebeca, né, era sua irmã em vez de sua esposa. Nós vimos isso semana passada. Casados infelizes foi o tema do assunto. E como diz o ditado, queridos, a mentira ela tem perna curta e curtíssima. A mentira que ele contou lá em Gênesis 26, versículo 7, ela foi descoberta em Gênesis 26, 8, e depois foi reprovada em Gênesis 26, versículo 10 e 11. Ou seja, Isaac acariciava, fazia um carinho na sua esposa em casa e a negava em público. E a sua covardia, queridos, era maior do que seu amor, infelizmente. E o mais impressionante é que depois desse episódio,
de mentira, de disfarce, de um casamento de mentirinha, o diálogo cessou na vida desse casal. Nós não vemos mais diálogo. Nós vemos Rebeca escutando a conversa do pai com o filho atrás da porta. E tudo começou com uma mentira. Eu não sei se você já ouviu a história, né, de um advogado que, depois de formado, montou um escritório, equipou tudo, ficou tudo bonitinho, só que ele tinha um problema, ele não tinha cliente. Ninguém, nenhum cliente. E, certo dia, né, ele no escritório, viu alguém se aproximando da porta, e imediatamente ele pegou o telefone. Antigamente, né, tinha telefone, agora é tudo WhatsApp, mas na época ainda tinha telefone. E ali começou a simular uma conversa com alguém que não existia. O suposto cliente ficou ali na frente do advogado de sucesso, esperando para ser atendido enquanto ele conversava com ninguém do outro lado. Não existia, né? Era uma simulação só para impressionar, só para mostrar para aquela pessoa que estava ali na frente que ele era um advogado de sucesso e que tinha muitos clientes na fila de espera. E depois de alguns minutos, o advogado pôs o telefone no gancho e perguntou ao rapaz o que poderia ajudar. Foi aí que o rapaz respondeu: eu sou da empresa de telefonia e vim aqui para ligar o seu telefone. Ou seja, queridos, mentira tem perna curta. Voltando para Isaac, a comunicação morreu entre Isaac e Rebeca por causa da mentira. Não houve mais diálogo. Eles não se entendiam mais numa boa conversa. Tem um livro bem antigo, né, escrito por Jaime Kemp, que sempre foi uma referência na área familiar no Brasil. O título é Conversando, a gente se entende. Eu tinha esse livro em casa, emprestei para alguém e sumiu. No entanto, esse casal aí, Isaac e Rebeca, que começou de maneira tão bonita, chegou na velhice sem conversa, sem intimidade e sem comunhão. E mais do que isso, os filhos foram estragados, queridos, por conta desse silêncio. Estragados. Essa era uma grande família de apenas 4 componentes: grande em frieza, grande em pecado, grande em favoritismo. O filósofo grego Santana chamou a família de uma das obras-primas da natureza. Ele não era cristão, então ele usou a natureza como construtora da família. Agora, se isso fosse verdade, então muitas dessas obras-primas tornaram-se apenas obras arruinadas. Arruinadas. Isso porque Gênesis 27 descreve a família de Isaac como uma dessas famílias arruinadas. Irmãos, o casamento de Isaac com Rebeca tinha tudo para ser bem-sucedido e terminar bem, casados e felizes. Tinha tudo. Isaac era um homem dedicado que se colocou no altar da obediência. Isso nós vimos em Gênesis 22. Ele confiou em Deus para escolher uma esposa para ele. Está lá em Gênesis 24. Confiou em Deus. Ele amou a mulher que Deus lhe enviou. Gênesis 24, versículo 67. Amados, tanto Isaac quanto Rebeca, eles sabiam como orar e buscar a vontade de Deus para o seu lar, para o seu casamento. Sabiam. Nós vemos Isaac no campo meditando, orando, nós vemos Rebeca orando por filhos. O que mais esse casal queria ter, ou podia ter, ou queria, ou podia querer? No entanto, apesar dessas vantagens, e foram muitas, a família deles se desintegrou rapidamente quando Isaac envelheceu. Isso porque seus membros colocaram as próprias tramas e intrigas no lugar da fé. Cada um estava procurando conseguir o que queria. Por fim, cada um colheu o que plantou. Terminaram mal. Durante os 23 anos em que foi presidente, né, do Instituto Bíblico Moody, em Chicago, o Dr. William Culbertson, né, com frequência terminava as suas orações dizendo, e eu aprendi dele: Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Eu uso sempre essa frase. Eu faço sempre menção a essa história, porque precisamos orar sim, queridos. Terminar bem na vida espiritual,
na caminhada cristã, terminar bem na vida conjugal, até que a morte nos separe. Precisamos orar, Senhor, ajuda-nos a terminar bem. E Deus ouviu as orações do Dr. Cupson, porque ele completou sua corrida de maneira vitoriosa. Só que não é o que acontece geralmente com muitas famílias e com muitos crentes, individualmente falando. Até porque, queridos, um bom começo não é garantia de um final feliz. Essa é uma das lições que as Escrituras ensinam repetidamente, confirmada de maneira trágica na vida de pessoas como Ló, Gideão, Sansão, Saul, Salomão, Demas e tantos outros. Podemos acrescentar nessa lista aí Isaac. Isaac, ele não terminou bem. Se já houve um homem abençoado com um começo extraordinário, esse homem foi Isaac. No entanto, ele terminou a vida envolto em sombras, em escuridão. Sua velhice, queridos, foi patética. Patética. Sabe por quê? Porque ele estava cruzando a curva da eternidade, fazendo, como sempre brinco, hora extra. E mesmo assim, seu maior desejo antes da morte era desfrutar uma boa refeição feita pelo filho e cozido, o seu filho e o cozinheiro predileto da família, Esaú. Então, Esaú era o filho predileto de Isaac. E o seu último desejo antes da morte era comer. Gênesis 25, 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Alguém já disse, e com razão, que o fim da vida revela os fins para os quais a vida foi vivida. Amados, geralmente, nossos últimos desejos antes da morte revelam o que mais nos atraía na vida. Por exemplo, quando Abraão, o pai de Isaac, ele estava ali se preparando para morrer, a sua preocupação não foi um prato de comida, mas sim encontrar uma noiva para seu filho Isaac e manter a promessa da aliança, uma promessa que Deus tinha feito com ele e com sua descendência. Quando o rei Davi estava chegando no final da vida, ele organizou os preparativos para a construção do templo. A grande preocupação de Paulo antes do seu martírio era que Timóteo fosse fiel em pregar toda a palavra de Deus e guardar a fé. Porém, Isaac, o homem que havia meditado e orado aí nos campos ao cair da tarde, o homem que havia intercedido junto ao Senhor por sua esposa, pedindo um filho porque ele era estéril, agora ele quer apenas, no final da vida, uma deliciosa refeição de carne de caça. Isaac já estava cego, apalpando as paredes. Queridos, mas a sua barriga funcionava, que era uma beleza. Ele tinha tantos problemas e problemões para resolver, mas estava pensando em comida. Tinha tantos abacaxis para descascar e pensava em comida. Em vez de procurar pacificar a contenda na sua família, que estava sendo causada pelo favoritismo egoísta dele e Rebeca, eles estavam aí perpetuando a rixa e destruindo a família com as próprias mãos. E agora nós vemos Isaac no final da vida procurando comida. Começou bem, mas terminou mal, e muito mal. Amados, isso nos serve de lição. Na caminhada cristã, muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos começam cheios de sonhos e planos, mas aos poucos os sonhos vão virando pesadelos. Muitos vão esfriando na fé, vão se apagando e, por fim, perdem o melhor que Deus tinha para eles. Até porque, queridos, é bom sempre frisar, um bom começo não é garantia de um final feliz. Isaac começou bem, mas terminou mal. Começou bem, terminou mal. Muitos não terminam bem. Eu posso ilustrar essa realidade com o que aconteceu
em meados do século XX, na América, com dois jovens evangelistas muito talentosos. E eu já usei muitas vezes essa ilustração, mas nunca é tarde ou demais repeti-la. Nunca é demais. Esses dois jovens começaram o ministério juntos e tinham quase a mesma idade. Um era Billy Graham, o maior evangelista do século XX. O outro jovem era Charles Templeton, muito, mas muito usado por Deus aí nos idos de 1950, mas hoje é totalmente desconhecido. Ninguém nunca ouviu falar. Talvez você nunca tenha ouvido falar. E junto com Billy Graham, Templeton fundou o Ministério Jovens por Cristo. Eles eram muito amigos, começaram a pregar juntos e pregavam nos Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Suécia, tudo quanto é país, juntos. Eles tinham aqueles programas de televisão semanal e esse programa abrangia todos os Estados Unidos. Eles eram plantadores de igrejas. Os dois realizavam reuniões com milhares de jovens. Por exemplo, Charles Templeton, certa feita, pregou para multidões de 20 a 30 mil pessoas. No entanto, Templeton, ele superava Billy Graham em muitas e muitas áreas. Ele era o pregador mais talentoso da época. Ele era o mais inteligente, o mais eloquente, o mais cativante e até o mais bonito. Em 1946, ele foi recebido ou recebeu o prêmio de evangelista mais usado por Deus da década. Porém, quando Templeton estava aí no auge do seu ministério, ele anunciou que era agnóstico. Ou seja, ele afirmou que não tinha mais certeza de coisa alguma. A vida dele passou a ser envolvida por muitas sombras. Ele passou a rejeitar a Bíblia como palavra de Deus, passou a rejeitar Jesus como Filho de Deus, passou a rejeitar os milagres da Bíblia, ou seja, ele apostatou da fé. Sabe por que aconteceu essas coisas, queridos? Ele começou a ler alguns livros de ateus famosos da época, e famosos hoje ainda, como Voltaire, David Huxley e tantos outros, que são verdadeiros venenos para a alma. Esses livros azedaram seu coração, encheram sua cabeça de dúvidas e o afastaram de Jesus. Ele abandonou o cristianismo e passou a negar tudo aquilo que antes ele pregava. Em 1957, ele voltou para o Canadá e entrou na escuridão eterna e numa profunda apostasia. Em 1999, Templeton escreveu um livro de memória a respeito da sua vida, cujo título era Adeus. Adeus. E nesse livro, Templeton listou as razões do porquê ele negou o cristianismo e se tornou ateu. E essas são as razões, ou os motivos, pelas quais muitos crentes abandonam a fé, se tornam incrédulos e até ateus. Dentre as razões, ele disse que não podia mais crer que Deus era amor. Para ele, o mal era incompatível com um Deus de amor. Por exemplo, como um Deus de amor pode permitir a carnificina que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Como um Deus de amor pode permitir uma criança inocente morrer de leucemia? Como um Deus de amor pode deixar que um ônibus escolar, por exemplo, caia numa ribanceira e mata ali todos? E uma das cenas que mais marcaram esse evangelista, antes de apostatar, foi a de uma mãe negra, no interior da África, com um filho morto no colo, olhando para o alto, buscando por socorro. Essas e outras perguntas e situações sem respostas para ele o levaram ao ateísmo. Em 2001, Charles Templeton estava no leito de hospital, morrendo como ateu e em total descrença. Segundo as pessoas que estavam por perto na hora da sua morte, ele disse o seguinte: eu tenho saudade de Jesus. Eu tenho saudade de Jesus. Eu sinto falta de Jesus. Só que o mais triste é que ele ficou somente no sentimento, mas pelo que tudo indica, ele morreu na incredulidade. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, você pode assistir o filme Os Primeiros Anos.
né? Os Primeiros Anos é o título do livro, do filme, e está disponível no YouTube. Esse filme conta os primeiros anos de Billy Graham e fala também um pouquinho sobre a história de Charles Templeton. É um filme muito edificante. Eu já vi pelo menos umas 3 vezes. Portanto, amados, mais do que começar bem, buscando a Deus como Isaac, temendo a Deus como Isaac, é fundamental que cheguemos ao final da caminhada cristã como Paulo. Como Paulo. Lembram da sua frase final? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo guardou o que muitos têm abandonado. Queridos, vemos exemplos e mais exemplos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, de pessoas que começaram bem, mas que terminaram mal. Pessoas que começaram com grandes expectativas, mas pararam no meio do caminho. Alguns até se arrependeram e voltaram para o Senhor. Outros, pelo que tudo indica, morreram em seus pecados e se perderam. E se perderam por toda a eternidade. Não quero colocar aqui Isaac como um apóstata da fé, mas que ele perdeu, sim, o melhor de Deus para a sua vida, na velhice, perdeu. Infelizmente, a sua cegueira mexeu talvez um pouco com a sua cabeça. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a terminar bem, para a glória dEle. Guarde essa palavra no teu coração, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você, com o passar dos anos, melhore, busque mais a Deus. Que hoje ou amanhã você ame mais a Jesus do que ontem. Que você ore mais do que ontem. Que você possa estar congregando, estando junto com os irmãos mais do que ontem, se fortalecendo na fé mais do que ontem e não se estragando com o passar dos anos. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, porque não somos melhores do que Charles Templeton, não somos melhores do que Isaac, nós somos pó e cinza e carecemos da graça do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele pegue em nossas mãos e nos ajude a chegar até o fim da nossa caminhada bem, para a glória dEle. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, a palavra foi ministrada, Senhor, e é mais um alerta. Eu sei que muitos dos irmãos já conheciam alguns pontos aqui tratados, mas, como eu disse, Senhor, nunca é demais relembrar, nunca é demais alertar sobre esse perigo, o perigo da apostasia, Pai, tão real em nosso meio. Ah, Senhor, como temos visto gigantes apostatando, gigantes da fé abandonando a fé, que foram gigantes na fé, mas que abandonaram a fé. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Pai. E eu faço minhas palavras do pastor Paulo Romero, que quando um gigante da fé na época dele, da juventude, abandonou, caiu, ele falou, meu Deus, se esse gigante caiu, o que será de mim? E ele orou pedindo a Ti, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, guarda-me desse tipo de pecado, guarda-me da apostasia, guarda-me da imoralidade, guarda-me, Senhor, de ser um escárnio para os outros. Ah, Deus, livra-nos de todo mal, ajuda-nos a terminar bem, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém.